Ramon Dias é treinador do Corinthians para 2025, meu irmão. Eu trabalho com informação, não com opinião. Ramon Dias fica no Corinthians em 2025. Ele vai reformular a sua linha de 4 inteira, tá? O Lucas Veríssimo é prioridade junto com o Guilherme Arana, tá, fiel? Fiel, e não podemos esquecer de forma alguma que hoje, 4 horas da tarde, tem a primeira live do canal do Corintianeiro, tá? Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, fiel. Antes de pedir like, antes de pedir inscrição, eu tenho que te falar uma coisa importante. Você tem que ficar até o final desse vídeo, tá? Porque as informações que eu recebi hoje do Corinthians são informações preciosas, são informações muito importantes para o Corinthians referente ao mercado da bola e comissão técnica. Fique até o final desse vídeo para você sair daqui totalmente atualizado, tá? Quero pedir humildemente também, agora sim, para você deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Importante para que a plataforma espalhe esse vídeo para mais corintianos, tá, fiel? É isso que o seu like vai ajudar a proporcionar este vídeo, combinado? Então chega de enrolação, já deixou o seu like, já se inscreveu? Então vamos falar aqui do nosso Coringão. Eu já quero entrar aqui na questão do Ramon Dias. E esse canal aqui já vem na pancada, tá? Vou deixar o mercado da bola para depois. Aqui eu não fico segurando menor informação pro final, não, porque a minha prioridade é você. Fabinho Soldado, hoje, garantiu permanência do Ramon Dias para 2025. Se o campeonato acabasse hoje, se ontem fosse a última rodada, Ramon Dias seria treinador do Corinthians para 2025. Por que o Fabinho Soldado garantiu a permanência do Ramon Dias? Fiel, Fabinho Soldado garantiu a permanência, não foi perante a mídia, foi perante uma reunião feita no Corinthians, tá? Informação vazada para diretores do clube que vieram para setoristas que chegaram, pelo menos, até mim. Fabinho Soldado garantiu permanência de Ramon Dias para 2025. Eu sei que muitos aqui não gostam do Ramon Dias, eu sei que muitos gostariam que trocasse o técnico, e eu, corintianeiro, foi um dos que mais defendeu a troca de treinador. Só que a informação a gente tem que passar. Eu sempre deixei claro que eu sempre preferi o Luiz Castro. Só que hoje, cara, o Ramon Dias, ele tá fazendo um trabalho muito bom no Corinthians, tá? E hoje eu já não tenho tanto mais aquele receio do Ramon Dias continuar. Fiel, antes, o que era pressão no Corinthians, que estava se tornando insustentável para uma demissão do Ramon Dias, perante as eliminações nas Copas, perante alguns jogos do Brasileiro em que o treinador substituiu totalmente errado, hoje já não é pressão mais. Hoje o Augusto Melo, mantendo o Ramon Dias, não tem pressão de diretores mais, porque não tem o que fazer. Fiel, não tem como mandar o Ramon Dias embora, cara. Não tem como o Corinthians dispensar o Ramon Dias. Ele pegou o Corinthians, quando ele chegou no Corinthians, o Corinthians estava na zona de rebaixamento. Hoje o Corinthians é 10º colocado do Campeonato Brasileiro. Não tem como mandar o Ramon Dias embora. O Corinthians tem que dar continuidade no seu trabalho. E detalhe, o Corinthians pega agora o Cruzeiro e o Vasco dentro de casa, que são confrontos diretos, o Vasco que está 2 pontos atrás do Corinthians, e o Cruzeiro, fiel, que está 5 pontos atrás do Corinthians, o Bahia tá a 6. O Corinthians tem totais condições hoje de pegar G7 do Campeonato Brasileiro. E os 5 jogos que faltam pro Corinthians, sendo eles Cruzeiro dentro de casa, Vasco dentro de casa, Criciúma fora de casa, Bahia dentro de casa, confronto direto, e Grêmio fora de casa. Os 5 jogos que o Corinthians tem para pegar, o Corinthians é favorito contra os 5. O Corinthians pode ganhar mais 5 jogos consecutivos. E mesmo que não ganhe 5, mesmo que ganhe 3 deles, mesmo que ganhe 2 dele, acabou, não tem como mandar o Ramon Dias embora. E é a informação que chegou para mim hoje, pro corintianeiro. Hoje, pro Corinthians mandar o Ramon Dias, seria totalmente, cara, vamos dizer assim, antiético com o treinador. Seria totalmente antiprofissional. E o Fabinho Soldado garantiu em uma reunião que teve. Fiel, presta atenção, porque é informação, tá? A opinião, ela é relevante, mas a informação é predominante. Em uma reunião, o Corinthians garantiu a permanência do Ramon Dias. Fiel, informação do canal do Corintianeiro. Ramon Dias será treinador do Corinthians a partir de 2025. Obviamente que se o Ramon Dias chegar contra o Vasco, contra o Cruzeiro e perder, contra o Vasco e perder, contra o Bahia e empatar, ele tá fora do Corinthians. Obviamente que eles vão voltar
Todos aqueles pensamentos antigos, tá? Mas hoje, a conversa do Corinthians o Ramon Dias vai ficar no Corinthians por tudo que ele tá fazendo, tá, fiel? Por isso que eu disse que se o campeonato acabasse hoje, Ramon Dias seria o treinador do Corinthians. Cara, se o Corinthians mandar o Ramon Dias embora hoje, fiel, vamos supor, acabou o campeonato, o Corinthians mandou o Ramon Dias, porque ele vai passar da 10ª colocação. Ele não vai ficar em 10º, porque o Corinthians é favorito. Ele vai passar, ele vai chegar no G7, cara. O Corinthians vai classificar para Libertadores, não tem como você mandar o cara embora. É a mesma coisa, só que com parâmetros diferentes, do que o Flamengo fez com o Dorival Júnior, cara. Dorival Júnior foi campeão e eles mandou o cara embora. O Corinthians ganhou um título e não cai para a 2ª divisão. Porque o Corinthians iria cair, o time do Corinthians não é bom, fiel. Para quem acha aqui que o time do Corinthians é maravilhoso, que o Corinthians tinha que estar brigando no G4, quem acha que o Luiz Castro, Renato Gaúcho, o Tite, hoje estaria com o Corinthians no G4? O time do Corinthians é totalmente deficitário. O time do Corinthians não é bom. E o cara tá no G10, podendo chegar a G7, dando classificação, porque o Corinthians é favorito contra os 5 confrontos finais, tá? Então, fiel, a linha de 4 do Corinthians é horrível. Os 2 laterais do Corinthians é horrível. Os 2 zagueiros do Corinthians é horrível. Gustavo Henrique, Félix Torres, André Ramalho caiu muito de produção. Tanto é que o Corinthians vai contratar 4 reforços e vou te falar nesse vídeo. Por isso que você tem que ficar até o final. O time do Corinthians não é bom. Quem falou que o time do Corinthians aqui é ótimo, se enganou. O ataque do Corinthians que presta é o titular. Se um cansar, já fica deficitário. Romero é fraco, Pedro Raul é fraco. O Corinthians está utilizando aqueles titulares ali. Aquela bolinha ali, se um machucar, se um se contunde, o time já sente muito. Então o Ramon Dias pegou um time deficitário e colocou na 10ª posição hoje do Campeonato Brasileiro e acabou a pressão, não existe mais. Fabinho Soldado disse, é impossível mandar Ramon Dias embora, Ramon Dias vai permanecer no cargo do Corinthians em 2025 e não tem como diretores mais fazer pressão interna para a demissão do Ramon Dias. Antes sim a situação estava insustentável, mas hoje não está mais, porque o Ramon Dias vai permanecer e não tem não tem um que vai falar, não, temos que trocar de treinador, temos que trocar de treinador agora, porque ele é 10º campeonato, 10º colocado do Campeonato Brasileiro, garotinho, tá? E ele não pegou o Corinthians em 15º, 16º, ele pegou o Corinthians na zona de rebaixamento. Tá? Então faz total diferença. Comentem porque eu quero saber sua opinião referente a esta informação sobre o Ramon Dias. Porque agora eu vou entrar no mercado da bola para trazer informações super relevantes para vocês, porque o Corinthians, a prioridade do Corinthians hoje, teor discutido na mesma reunião, é que Lucas Veríssimo, fiel, seja contratado pelo Corinthians, porque o Corinthians vai renovar sua linha de 4 inteira. E comecem a acostumar, porque agora chegando próximo de 2025, chegando próximo da abertura da janela, vai pipocar muito jogador no Corinthians, tá? Só que esses jogadores que eu tô trazendo para vocês são jogadores já existentes e já informações minhas que eu dei no passado. Porque aqui eu não fico colocando jogador à torta e direita em time não, para ficar ganhando like não, tá? Porque tem gente que todo dia é um jogador diferente, tá? Todo dia. E eu já falei que eu não trago todos os jogadores que são oferecidos ao Corinthians. Porque se for trazer todo jogador que é oferecido ao Corinthians, eu fico aqui até amanhã falando sobre o mercado da bola. Tô trazendo jogadores que eu já trouxe em vídeos passados, tá? Jogadores que têm existência, jogadores que vai fazer propostas, jogadores que o Corinthians já teve um contato inicial, que é Lucas Veríssimo e Guilherme Arana, meu irmão, tá? Hoje a prioridade do Corinthians é a renovação da linha de 4. O Corinthians vai contratar 2 laterais. O Corinthians não segue 2025 com Hugo, Fagner ou Mateuzinho de titular. De titular, tá, fiel? O Corinthians pode até iniciar contratando apenas um lateral esquerdo, mais pra frente vai contratar um lateral direito. A primeira questão será, esse lateral veio para fazer sombra pro Hugo, pro Mateuzinho, porque o Fagner não faz mais, e aos poucos o cara vai ser titular. Este é o efeito do Corinthians em não contratar o Roger Guedes. Foi isso que eu falei para vocês lá atrás, a notícia se culmina, ela se encaixa agora, para vocês entenderem que neste canal aqui trabalhamos com informação. Porque eu falei que o Corinthians iria deixar de contratar o Roger Guedes para contratar 4 jogadores a nível de titularidade absoluta, que será praticamente a linha de 4 do Corinthians, tá, fiel? Então vai vir um lateral,
Corinthians fará proposta para o Guilherme Arana, é de interesse do Corinthians, já houve um primeiro contato, tá? Nada mais que isso, é apenas uma monitoração. Vai pintar proposta. Se vai contratar ou não, é outra história, tá, fiel? É outra história. É diferente de eu falar que o Ramon Dias vai ficar do que eu falar que o Corinthians vai contratar o Guilherme Arana. Não. É outra história. Corinthians vai fazer uma proposta para o jogador deixar o Atlético Mineiro e retornar ao Corinthians, tá? Se não der certo o Guilherme Arana, com certeza vai vir outro jogador. Mas o Guilherme Arana hoje é pauta, é prioridade em o Corinthians fazer uma proposta para o jogador. Se ele vai vir ou não, é outros 500. A questão do Lucas Veríssimo é a mesma coisa. O Corinthians já tem contato com o Lucas Veríssimo. Há um desejo enorme do jogador retornar ao Brasil para tentar disputar uma Copa do Mundo. E ele está escondido lá no Catar e não tem mercado na Europa. Nenhum time da Europa quer contratar o Lucas Veríssimo. Nenhum time da Europa questionou ou entrou em contato ou fez um primeiro contato para fazer uma proposta para o jogador. Os times que aparecem são times da França, aqueles times escondidos que ninguém conhece, onde está o Andrei Santos, que é possibilidade no Corinthians. São times aí de menos expressão, que ele vai continuar escondido. Para jogadores que visam Copa do Mundo, é o Brasil. E é com esse pensamento que o Lucas Veríssimo quer um retorno ao Brasil. Corintianeiro, mas ele não está chateado com o Corinthians por tudo que aconteceu? O Corinthians é a maior vitrine do Brasil. Se ele quer chegar onde ele quer chegar, ou talvez um retorno à Europa, ou uma seleção brasileira, o time é o Corinthians, tá, fiel? Ou, vamos dizer aí, os 4 grandes de São Paulo, os 3 grandes, porque o Santos não é mais, com todo respeito, vai ter que demonstrar para virar grande de novo, tá? Então é Corinthians, Palmeiras e São Paulo, tá? São um desses 3 times se o cara quer visar uma seleção. E dentre desses times, o maior time de vitrine é o Corinthians. Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui, fiel, é que tem proposta, vai ter proposta oficial para Guilherme Arana e proposta oficial para Lucas Veríssimo. Se o Corinthians contrata esses 2 jogadores, já é de grande, cara, já é uma coisa muito boa. Imagina o Corinthians aí com uma zaga com André Ramalho, Lucas Veríssimo e na lateral Guilherme Arana e Mateuzinho. Você já muda o patamar do Corinthians, só que a intenção do Corinthians é contratar 4 jogadores da linha defensiva, 2 laterais e os 2 zagueiros. Eu não tenho informação do outro zagueiro, muitos falam que pode ser um zagueiro midiático, e não tenho informação do outro lateral direito. E não tenho mesmo. Aqui, se eu não tiver informação, eu não vou trazer, porque eu não vou trabalhar com uma opinião minha, eu vou trabalhar com informação. A informação que eu tenho são de 2 da linha defensiva. De 4 contratações, eu tenho informação só de 2, Guilherme Arana e Lucas Veríssimo. Tá, fiel? Sobre o mercado da bola, o Corinthians está renovado com o Angel Romero. O Corinthians já tem reunião marcada com os agentes do Romero para discutir a renovação. Acredito que o Romero não vai pôr empecilho, mesmo se o Corinthians diminua o seu salário para contar com o jogador para 2025, tá? Lembrando que o Romero, ele quer permanecer no Corinthians, recebeu proposta do São Lourenço, mas ele quer permanecer no Corinthians. A ideia do jogador é permanecer no Brasil e o Corinthians já tem reunião marcada para fazer uma proposta para o Romero para ver se ele aceita renovar com o Corinthians. Se ele aceitar, a renovação já acontece de forma automática, é só reajustar os salários de contrato e dar para o jogador assinar. Então, para quem gosta do Romero, Romero será jogador do Corinthians para 2025, certo, fiel? E qualquer informação referente ao mercado da bola que sair, obviamente que vou trazer para vocês aqui sem a maior... Cara, sem pensar, tá? Então, meu muito obrigado por tudo. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e vai Corinthians!